Os versos de número 12 até o verso de número 14. Marcos, capítulo 11, versos 12 a 14. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude na pregação e ao ouvir também a pregação na palavra. Senhor, nosso Deus, Senhor, quero te pedir, Pai, mais uma vez neste dia, que o Senhor me use na pregação da Tua palavra, na exposição desta breve porção da Tua palavra. Que sejamos, Senhor, por Ti exortados, nossos pecados confrontados, através da Tua palavra, Senhor, a fim de que vivamos de modo digno do Teu Evangelho. Ó Deus, usa a mim, Teu ministro, que eu anuncie aqui, Senhor, a Tua verdade e não a sabedoria dos homens. Que anuncie a Tua palavra somente com fidelidade ao Senhor. Usa-me, ó Deus, para a glória do Teu nome eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ler um livro chamado O Peregrino. É um livro muito conhecido. Crianças leem, adolescentes, jovens, velhos. É um livro realmente muito interessante, que vai retratar a caminhada de um servo do Senhor, que ele está na sua peregrinação, e o que acontece ali. Ele vai se deparar com várias pessoas, né? Com várias pessoas durante toda a sua peregrinação, e uma das pessoas com quem fiel, inclusive, vai se encontrar, e cristão vai alertá-lo acerca desta pessoa, é com um homem chamado Tagarela. Tagarela, ele falava muitas coisas verdadeiramente espirituais. Palavras bonitas, coisas realmente maravilhosas sobre os mistérios de Deus, sobre a ressurreição, sobre arrependimento, sobre vida com Deus, sobre fé, sobre testemunho, sobre tudo. E ele amava falar sobre tais coisas, pelo menos era isso que ele falava da boca para fora. Porque a realidade é que, enquanto fiel, ele se admira grandemente com as belas palavras ditas por aquele homem chamado Tagarela. Mais à frente, então, o cristão vai dizer: opa, tem cuidado com este homem. Por que razão, meus irmãos? Porque este Tagarela não passava de um hipócrita. Tagarela era um hipócrita. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a porção que nós estamos considerando agora, para esta passagem breve da Escritura que nós acabamos de ler, é interessante. Porque nesta palavra, ao Senhor Jesus Cristo amaldiçoar aquela figueira, o Senhor Jesus Cristo vai falar muito. Não somente sobre a hipocrisia do povo de Deus e dos líderes religiosos daqueles dias, mas falará também sobre a nossa hipocrisia. Nós temos visto, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo caminhando e fazendo muitos milagres. Nós temos visto o Senhor Jesus Cristo caminhando e anunciando muitas verdades. Verdades que Ele declara para a multidão em geral. Verdades, muitas delas, que Ele declara para os seus discípulos em particular. Verdades estas que nós temos tido a graça de aprender
E temos visto, do capítulo 1 até agora no capítulo 11, tantas verdades fundamentais e essenciais para a nossa caminhada cristã. Nós vimos na última exposição o que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, ele estava entrando para Jerusalém, naquela que é chamada sua entrada triunfal. E nós vimos ali que o Senhor Jesus Cristo entra, ele é aclamado, ele é louvado. Os homens naquela ocasião entoam louvores ao Senhor, dos chamados cânticos de Halel, os cânticos de Aleluia, que eram justamente entoados enquanto o povo do Senhor, e quando o povo do Senhor estava chegando ali às portas de Jerusalém. Depois de cantarem eles os chamados cânticos de romagem ou de subidas durante a subida para Jerusalém. Estavam eles ali entoando, falando, mas nós vimos que a expectativa que estes homens nutriam não era uma expectativa verdadeira. Eles imaginavam um libertador ou um rei simplesmente político, que os livrariam então das mãos da opressão dos romanos. Quando na verdade o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para isto. Ele veio para salvar o homem. Ele veio para redimir o homem. Ele veio para tirá-los do cativeiro das trevas. Era justamente deste rei que aqueles homens precisavam. Mas eles estavam ali, pensando de modo errado. Nós vimos então, no último verso, que o Senhor Jesus Cristo então saiu para Betânia com os 12. E agora nós vemos, nesta porção que nós lemos, o que acontece exatamente no dia seguinte. No dia imediato à sua ida a Betânia. O verso de 12 nos diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Cristo teve fome. Cristo teve fome. Meus irmãos, isso é muito interessante. Quando nós olhamos, veja, Cristo, ele está peregrinando. Cristo, ele está aqui na sua última semana de vida. Cristo está aqui caminhando para o lugar que ele será morto. E então ele, enquanto peregrina, ele enquanto anda, o Senhor Jesus Cristo, ele tem fome. E meus irmãos, este breve verso e esta simples palavra, teve fome, fala sobre algo muito glorioso acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aponta para a realidade de que Cristo, ele era também plenamente humano. Meus irmãos, Cristo, ele tinha as necessidades que nós, como seres humanos, possuímos. Ele tinha necessidade de dormir, ele tinha necessidade de descansar um pouco. Ele, em muitas ocasiões, ele aprende do Pai, ele vai aprendendo, no que diz respeito à sua natureza humana, muitas coisas relacionadas à vida. O Senhor Jesus Cristo, ele tem a necessidade também de alimento. Ele tem a necessidade de água para saciar a sua sede. Nós vemos também que o Senhor Jesus Cristo, ele chora. Nós encontramos em muitas ocasiões o Senhor Jesus Cristo ficando irado. Em muitas outras ocasiões nós encontramos o Senhor Jesus Cristo grandemente compadecido de alguém. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, em várias ocasiões, demonstrando claramente que ele não é somente plenamente divino, mas também plenamente humano. Ele teve fome. Foi isso que ele sentiu naquela ocasião. Ele precisava, então, naquele momento, verdadeiramente de alimento. E assim, meus irmãos, além desse texto nos apontar isto, nós podemos olhar para outros textos que falam sobre a realidade de que Cristo era realmente homem. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O que é que nos diz a palavra? 1 Timóteo, capítulo 1, verso
5. 1 Timóteo, capítulo 2, na verdade, verso 5. Diz assim: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Um texto que fala com clareza acerca disto. E o outro texto, em Hebreus, que vai falar sobre a realidade de que Cristo também, ele era humano também. Que ele tinha uma natureza humana. É um texto que nós encontramos em Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso de número 17. Hebreus capítulo 2, verso de número 17, quando a palavra nos diz o seguinte: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse texto aponta também para a realidade de que era necessário que Cristo fosse homem. Mas não somente este texto, meus irmãos, ainda mais à frente em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. O que é que a palavra nos diz? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando nós olhamos para a realidade de que Cristo, ele é plenamente divino, mas ele é plenamente humano, nós sabemos que Cristo, ele está sujeito a todas as enfermidades que nós estávamos sujeitos. A todas as necessidades que nós estamos sujeitos. Mas, como a Escritura nos diz, meus irmãos, sem pecado. Cristo nunca pecou. Cristo nunca transgrediu a lei do seu Deus e Pai. Ele viveu perfeitamente. Mas, meus irmãos, olhar para isto também, para a realidade de que Cristo era plenamente divino, ou e também plenamente humano, nos aponta para a realidade de que uma vez que ele era plenamente humano, ele também estava sujeito à morte. E nós sabemos, a Escritura nos mostra, Cristo morreu. Cristo ele foi imolado. E então ele foi sepultado. Grande declaração e demonstração de que Cristo era também humano. Meus irmãos, como era necessário, eu repito, que ele fosse humano. Porque, meus irmãos, foi através da sua morte que nós, pecadores indignos, fomos resgatados. Foi através, meus irmãos, da sua morte que nós e o inimigo nosso fora vencido. O que é que nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor? Em Hebreus capítulo 2, verso 14. A palavra nos diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meus irmãos, a morte de Cristo, que para muitos parecia a vitória dos inimigos sobre Cristo, fora na realidade a sua vitória sobre todos os seus inimigos. E o fato dele ser homem e ter sido conduzido à morte foi o meio através do qual eu e você fomos libertos do pecado. Fomos libertos da morte. Como nos diz o verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
por toda a vida. Nós éramos escravos de Satanás, meus irmãos. Mas através desta morte bendita de Cristo, homem, nós fomos resgatados do inferno. Nós fomos resgatados da condenação. Eu e você fomos resgatados do juízo. E eu e você fomos resgatados do pecado. Nós éramos, meus irmãos, filhos de Satanás, nós éramos escravos de Satanás, do mundo, do nosso próprio coração corrupto. Mas agora nós não somos escravos mais. Esta é a realidade. Eu e você agora somos escravos de Cristo. Nós hoje devemos viver para Cristo. E o pecado não deve mais reinar sobre nós. Mas, meus irmãos, o pecado, ele habita nos homens. E o pecado, ele estava reinando nos dias de Cristo ao seu redor. Enquanto este Cristo, ele se manifesta ali e ele tem fome, enquanto Cristo, ele peregrina ali ao seu redor, há muita perversidade, incredulidade e um pecado que ele vai abominar e que ele vai mostrar a indignação contra este pecado ao se voltar contra a figueira. Porque, meus irmãos, o que é que o texto ainda nos diz? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha o que acontece aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele está caminhando e ele, meus irmãos, ele contempla diante dele uma figueira com muitas folhas. E é interessante o que vai acontecer aqui, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está caminhando e ele encontra aquilo. E nós veremos que ele vai se utilizar daquilo para falar sobre uma verdade espiritual acerca dos homens daqueles dias e sobre nós também. Ele vê uma figueira com folhas e foi ver se nela acharia então alguma coisa. Por que o Senhor Jesus Cristo foi tentar fazer isto? Veja, o texto nos diz, meus irmãos, não era tempo de figos naquele momento. Mas o que é que acontece? Ele aproximou dela, não achou fruto algum, mas apenas folhas. E o que é que isso conduziu Cristo a fazer? O versículo de número 14 nos diz: então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviam tudo isto. Eles ficaram admirados e se perguntando acerca daquilo ali. Por que razão? O que estava acontecendo ali naquele momento? O Senhor Jesus Cristo, ele amaldiçoa aquela árvore. Você talvez olhe para isso e pense assim, puxa vida, que ação estranha do Senhor Jesus Cristo. Alguns comentaristas olharão para esta porção aqui e dirão, olha só, está vendo que Cristo, ele é dado à ira? Ele permite ter acessos de ira? Parece que Cristo não é tão bondoso assim, por causa de um fruto. Ele amaldiçoar uma árvore? Isso não é coisa de menino, não. Isso não é coisa de criança, não. Indignada, mimada, aborrecida por não encontrar aquilo que tanto esperava encontrar. A realidade, meus irmãos, como nós temos visto em todas as porções da Escritura que nós temos visto aqui, é que o Senhor Jesus Cristo, ele não é este homem dado à ira por qualquer coisa. Quando o Senhor manifesta a sua ira, trata-se de uma ira santa contra o pecado. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele realmente esperava que tivesse frutos ali. Porque deveria ter frutos, meus irmãos. Porque haviam muitas folhas naquela árvore. E um indício de que uma árvore possuía frutos era quando ela estava cheia de folhas. Ele olha então para ela, vê muitas folhas e então conclui, há fruto. Verei se tem fruto. Quando se aproxima, não há frutos.
só folhagem. Externamente bonita, atrativo demais, chamando a atenção de todos, inclusive do próprio Cristo. Mas quando chega, não há aquilo que tanto ele esperava. Não há frutos. O juízo então cai sobre ela. Quando nós olhamos para esta breve explicação, meus irmãos, o que vem à sua mente? Sobre o que Cristo está falando aqui? Meus irmãos, Cristo ele está se dirigindo primeiramente ao povo de Deus daqueles dias, a Israel, a Jerusalém, aos líderes religiosos daqueles dias, apontando nisto a hipocrisia destes homens. Meus irmãos, Cristo trata aqui sobre hipocrisia e ele vai derramar o seu juízo sobre os hipócritas. Nós vemos, meus irmãos, que o que acontecia naqueles dias em que o Senhor Jesus Cristo estava vivendo ali. Havia, meus irmãos, verdadeiramente pessoas que se diziam ser alguma coisa, que externamente aparentavam ser alguma coisa, mas que, na verdade, eram hipócritas. Naqueles dias havia adoração e muita adoração no templo e em tantos lugares outros, mas o que muito havia era também hipocrisia. Deus nunca se agradou disto. Deus sempre se volta contra aqueles que agem com hipocrisia. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai revelar isto. E em muitas ocasiões nós encontramos o Senhor, ele reprovando os fariseus e escribas por causa da sua hipocrisia. Você pode olhar, por exemplo, comigo para Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 13. O que a palavra nos diz? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Verso 14, ai de vós, escribas e fariseus, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário, que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pereceis.
juntos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Várias vezes o Senhor repete: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas. O que Jesus, meus irmãos, faz com aquela árvore é apontando metaforicamente para a realidade daqueles dias. Havia muita pompa externa, muita beleza externa, mas muita hipocrisia, muita falsidade. Exatamente com isto, meus irmãos, que, como nós mencionamos no início, aquele homem chamado fiel vai se deparar com aquele outro chamado tagarela. Homem falso, homem mentiroso, homem perverso, homem que não vivia aquilo que dizia. Por essa razão, é dito então no livro O Peregrino: veja, o que dizer e fazer são duas coisas diferentes. E agora vou observar melhor essa distinção. São de fato duas coisas tão distintas quanto a alma e o corpo. Pois o corpo sem a alma nada é além de carcaça morta, assim como o falar vazio também é uma carcaça morta. A alma da religião é a parte prática. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse tagarela não tem consciência disso. Ele acha que ouvir e falar bastam para se tornar um bom cristão. E desse modo, engana a própria alma. Ouvir é apenas a semeadura. Falar não basta para colocar os frutos no coração e na vida. Devemos estar certos de que no dia do julgamento, cada homem será sentenciado de acordo com seus frutos. A pergunta não será: tu acreditaste? Mas foste alguém que fez ou alguém que apenas falou? E serão julgados de acordo com a resposta. O fim do mundo é comparável à nossa colheita, e os homens que colhem só consideram o fruto. Nada que não seja fé pode ser aceito, mas digo isso para mostrar o quão insignificante será a profissão do tagarela nesse dia. Quão será insignificante a profissão de fé do tagarela nesse dia. Palavras, meus irmãos, não bastam, porque tanto o crente genuíno como o hipócrita podem fazer a mesma coisa com os lábios. Mas e quanto a fé genuína no coração? Meus irmãos, há muita hipocrisia, não somente naqueles dias, mas também nos nossos dias. E como falou e escreveu um teólogo do passado tratando sobre hipocrisia, ele vai trazer uma definição dizendo o seguinte: hipocrisia é o desempenhar o papel de uma pessoa religiosa como em um palco por alguém que não é realmente religioso, aparentando uma religião que não representa o que você é, ou aparentar fazer o que não faz, ou uma dissimulação ou falsificação dessa piedade que ele não possui. Isto é um hipócrita. Alguém que falsifica algo, alguém que finge ser algo que não é. Você conhece algum hipócrita? Meus irmãos, há muitos hipócritas por aí.
E este autor ele vai falar sobre pelo menos 2 tipos de hipócritas. Ele vai falar que existe aquele tipo de hipócrita que ele tenta enganar aos outros, mas ele não a si mesmo. Ele sabe que ele é hipócrita, mas ele vai tentar enganar aqueles que estão ao seu redor com a sua hipocrisia. Vai falar muitas coisas, palavras belas, vai instruir a muitos, vai realmente tentar conduzir, vai aparentar no meio dos outros e diante dos outros ser um crente genuíno, mas ele mesmo sabe que é um hipócrita. Ele está consciente disto. A sua própria consciência o acusa que ele é este hipócrita, mas ele não está nem um pouco se preocupado com isto. O seu desejo é, através da sua hipocrisia, confundir a muitos, perverter a muitos, destruir a muitos, macular a igreja, o Evangelho de Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo. É isto que muitos fazem por aí. É isto que você encontra, lamentavelmente, em muitas igrejas espalhadas por aí. Eles são mentirosos, falsos na sua profissão de fé, ou muitas vezes até verdadeiros publicamente na sua profissão de fé, mas na verdade o coração deles está cheio de rapina e de imundície. Isto é o que eles são. E é deste modo que muitos deles vivem e, lamentavelmente, muitas pessoas seguem a tais homens. Basta ver muitas igrejas lotadas por aí. Muitas igrejas lotadas. Evangelho de Cristo não há, mas hipocrisia. Mas não somente nessas igrejas, meus irmãos. É lamentável quando em igrejas sérias, que procuram estabelecer as regras segundo a Escritura Sagrada, e muitos é que agem com hipocrisia neste meio. Lamentavelmente também. Sustentando a doutrina correta, as verdades corretas, ensinando-as no lar ou fora dele, mas não vivendo segundo elas. E está consciente disto, brincando com as verdades de Deus, brincando com o Senhor. Este é um tipo de hipócrita. Mas existe um outro, que é aquele, meu irmão, que ele é um hipócrita, mas ele está enganado, ele engana a si mesmo. Ele pensa que é verdadeiramente um homem piedoso. Ele pensa que ele é verdadeiramente um homem santo. Ele pensa que é alguém que vive realmente aquilo que prega, mas na verdade ele está completamente enganado acerca de si mesmo. Ele está cego acerca da sua realidade espiritual. Ele parece ser alguém, meus irmãos, que não consegue discernir o seu próprio coração, aquilo que ele professa com os lábios e aquilo que ele vive. Ele não consegue. Ele pensa, eu sou piedoso mesmo. Eu sou santo mesmo. Mas quando na verdade, não é. É um verdadeiro hipócrita. A hipocrisia, meus irmãos, é verdadeiramente algo triste e é algo que alcança a muitos, do membro e simples mais comum da igreja, aqueles que conduzem e lideram a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos podem ser alcançados pela hipocrisia. Você conhece algum hipócrita? Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra e então olhamos para o que este irmão ele tenta nos ensinar, o hipócrita é isto, ele vai tentar nos apresentar estes dois, mas então, quais são os objetivos do hipócrita? O que é que ele tem em vista fazer? Os objetivos do hipócrita, em suas pretensões e dissimulações, são todos iguais, ele vai dizer. Alguém pretende agradar os pais, ou alguns amigos dos quais dependa, que ficarão descontentes com ele e pensarão mal dele. Outro pretende agradar os poderes superiores, quando acredita que eles são amigos da piedade.
Outro pretende preservar sua estima com as pessoas religiosas para que elas não julguem ele como perverso e profano. Outro pretende esconder alguma vilania ou pecado em particular, ou o sucesso de uma empreitada ambiciosa. Ele tenta então camuflar tais coisas. Porém, o fim mais comum é acalmar e consolar suas almas culpadas com a imagem daquela santidade que eles não têm. E roubar um pouco da paz para as suas consciências através de uma mentira. E por não serem de fato religiosas, elas irão mostrar alguma aparência ou imagem de religião para fazer com que eles e outros acreditem que são religiosos, quando na verdade não são. Só externamente. Você conhece algum hipócrita? Meus irmãos, muitas vezes os homens agem assim. Nós, muitas vezes, podemos ser pegos em hipocrisia. Quando nós caminhamos à casa do Senhor, por exemplo, nós podemos agir com hipocrisia. Nós podemos externar aos olhos dos outros um interesse verdadeiro e sincero pela casa do Senhor. E os outros podem olhar para você e pensar, nossa, como fulano de tal é realmente interessado nas coisas de Deus. Quando, na verdade, o seu propósito simplesmente é ser visto pelos outros como alguém que é piedoso. Mas não há nenhum interesse pessoal e verdadeiro seu na adoração pública a Deus. Ou quando você diz, como Tagarela em muitos momentos fala sobre a palavra de Deus, sobre o interesse pelas coisas espirituais, e você é alguém que fala sobre isto, sobre a palavra, sobre o evangelho, sobre meditar, sobre se debruçar sobre a escritura, cantar a palavra, orar em particular, ter tempo privado com Deus na sua adoração particular no seu lar, e você diz, faça isto, quão proveitoso é, isto é maravilhoso, isto é o que aqueles que temem a Deus fazem. E você parece ser muito vigoroso. Mas você não ora, não lê, não canta, não medita, não se humilha diante do Senhor no seu lar. Isso é hipocrisia. Isso é falar algo como se você vivesse segundo tais coisas, mas você não vive. É simplesmente uma capa externa. Você parece a pessoa mais santa do mundo. Você já agiu assim? Você é alguém que hoje tem vivido assim, com uma capa de hipocrisia sobre você. Nossos olhos podem não contemplar, meus irmãos, esta realidade. Mas há um Senhor que contempla todas as coisas. Esta é a realidade. E nós devemos grandemente fugir disto. Uma religião hipócrita, um cristianismo hipócrita é infrutífero. Há apenas folhas por fora, mas são alvo de juízo. Como o Senhor fizera com a figueira, que não dava frutos. Como ainda vai nos dizer este estudioso, este teólogo, estabeleceram a religião de fazer ou dizer algo que é bom, enquanto o coração está vazio do Espírito de Cristo e da graça santificadora, é a religião do hipócrita. Sem um coração verdadeiramente cheio do Espírito, sem uma disposição verdadeira ao falar e ao fazer, isto é hipocrisia. Meus irmãos, a sinceridade é fundamental. O interesse do coração genuíno nas coisas de Deus é fundamental. Nós sabemos, obviamente, que a sinceridade não é tudo em todos os momentos. Porque você pode tentar adorar a Deus com sinceridade, com toda a sinceridade do seu coração, mas você o faz negligenciando o modo que Deus quer ser adorado. Opa, Deus não se agrada disto. Nadab e Abiú foram alvo do juízo de Deus, ainda que tivessem as melhores intenções em adorar ao Senhor. Me apresentaram a Deus fogo estranho
e foram fulminados. Mas a sinceridade, meus irmãos, na devoção a Deus, tanto pública quanto particular, é fundamental. Como já disse João Calvino, a verdadeira religião, ela não é jamais uma religião de língua apenas, mas de vida. Isto é o que vai diferenciar você de um hipócrita. Meus irmãos, isto é inclusive o que vai diferenciar um pastor que é hipócrita de um pastor que não é hipócrita. Porque, meus irmãos, sabe de uma coisa que é difícil para aqueles que pregam a palavra e que devem expor todo o conselho de Deus. Com frequência, nós nos encontramos em falta com aquilo que a palavra exige de nós. Se tivéssemos, meus irmãos, de pregar tudo aquilo que a palavra diz e que nós vivemos, e só pudéssemos pregar se vivêssemos tudo em perfeição, nós não conseguiríamos pregar muita coisa, não. Mas sabe o que faz um pastor abrir a boca domingo após domingo para expor a Escritura? E é o que vai diferenciar ele de um hipócrita e de um que não é hipócrita. O hipócrita, ele vai abrir a sua Bíblia e ele vai dizer, faça isto, você deve viver assim, assado. Este é o modo que a palavra requer de você. E ele não está nem um pouco interessado em viver tais coisas. Ele fala para você, mas ele não deseja isso para ele mesmo. Mas o que nos consola, meus irmãos, é que nós somos chamados a expor todo o conselho de Deus. E nós pregamos como homens que desejam verdadeiramente viver segundo aquilo que pregamos, ainda que estejamos em falta com isso. O que me consola é que eu procuro pregar a palavra do Senhor, sabendo que eu estou em falta com isto, que muitas vezes o meu pecado ele é apontado, mas eu sou alguém, devo ser alguém que vai buscar viver segundo aquilo, ainda que tropece na caminhada. Nós devemos, meus irmãos, ser como aqueles que anunciam segundo a verdade de Deus, mas devemos verdadeiramente, com sinceridade no nosso coração, procurar viver segundo ela. Os pais podem agir assim também. Porque muitas vezes você pode exigir muitas coisas dos seus filhos. Você pode dizer, olha, você deve viver assim, deve viver assado, é assim que você deve caminhar, meu filho e tudo mais. Mas você, pai, deve ser alguém que vai falar tais coisas para os seus filhos como alguém que deseja seguir os mesmos passos dos seus filhos. Mesmo papel, mesma situação daqueles que anunciam a palavra. Vocês não podem simplesmente dizer, faça isso quando você não está disposto a fazer. Não minta quando você mente. Não engane quando você engana. Não trapaceie quando você trapaceia. Jamais, meus irmãos. Porque isto é hipocrisia. E é muito fácil cairmos neste pecado. Muito, muito fácil. Nós, como presbiterianos, podemos cair muito fácil neste pecado. Meus irmãos, nós não devemos desejar simplesmente parecer piedosos. Porque o hipócrita, ele quer parecer piedoso diante dos outros, mas não devemos desejar simplesmente parecer. Nós devemos desejar ser piedosos. Como ele ainda vai dizer, deseje 1000 vezes mais ser piedoso do que parecer. E ser generoso do que pensar que é. E ser inocente de todo pecado secreto ou presunçoso, do que ser estimado como se fosse. E quando você sentir um desejo de ser considerado bom, se deixe pensar quanto mais necessário e desejável é ser realmente bom. Ser piedoso é ser um herdeiro do céu, que é o que a sua salvação tem perseguido. Porém, ser estimado como piedoso
é de pouco proveito para você. Pouco proveito para cada um de nós. Simplesmente parecer piedoso. Nossa, que pessoa piedosa! Nossa, que pessoa santa! Meus irmãos, isso não garante que você estará na glória eterna com Cristo. Se você é um hipócrita, isto não garante que você habitará com o Senhor na glória. O parecer ser piedoso é perverso. O parecer ser piedoso é maligno. O parecer ser piedoso trará sobre você juízo. Nós somos chamados a sermos verdadeiramente piedosos. Não somente externamente, mas verdadeiramente no coração. Aquilo que somos internamente, verdadeiramente, será expresso externamente. Frutos verdadeiros de um temor a Deus certamente serão evidenciados externamente, mas a pompa externa não muda o nosso coração. Meus irmãos, é algo que acontece de dentro para fora. Não tente forçar as coisas. Não tente parecer piedoso para aquele que está ao seu lado. Porque o hipócrita, ele é alguém que vai tentar, de algum modo, ser a pessoa mais piedosa, mais santa, a melhor pessoa diante de todos aqueles que ele admira. E isso revela, no final das contas, um grande temor desta pessoa. Quem é o objeto do temor desta pessoa? Isto revela que o objeto do temor desta pessoa não é Deus, mas os homens. Porque o hipócrita, no final das contas, é alguém que não teme a Deus, mas teme a homens. Porque ele não está nem um pouco preocupado com o que Deus pensa. Ele está preocupado com aquilo que os outros pensarão acerca dele. Ele está preocupado com aquilo que os outros dirão acerca dele. É com isto que você se preocupa? Quando você faz o que faz na sua devoção particular, diante da sua família, quando você sai então para estar junto com outras pessoas, quando você vem para a casa do Senhor pela manhã, vem à noite, fica para a escola dominical, vem na quinta-feira para a reunião de oração e doutrina, quando você se envolve em obras de caridade e misericórdia, quando você faz algo para alguém, o que é que você pensa? O que é que vem primeiramente à sua cabeça? É o que os outros pensarão acerca disto? Isso é temor a homens, não é temor a Deus. Você tenta, então, muitas vezes parecer diante dos outros algo, porque você quer ser visto por aqueles que você admira como uma pessoa muito boa. É isso que muitos fazem, inclusive, para assumir poderes na igreja. Muitos fazem isso para assumir posição de liderança na igreja. Eles se mostram e botam uma capa de piedade. Ele anda, parece a pessoa mais santa, ele quase não toca no chão. De tão santo. Mas para ser visto por aqueles de quem ele quer receber algum tipo de prestígio ou admiração, para então, de algum modo, em alguma ocasião, assumir posição de liderança na Igreja de Cristo. Isto acontece muito, meus irmãos. Fingem ser o que não são. Isso nos alerta sobre o cuidado que nós devemos ter, inclusive, quando nós tivermos ocasião para escolhermos aqueles que devem liderar a Igreja de Cristo. Não se brinca com ocasião como esta. A grande necessidade de observação, de discernimento espiritual para julgar devidamente não se deve fazer como muitas igrejas fazem. Por aí. Muitos correndo e fazendo aqueles grupinhos, tentando eleger aquela pessoa que eles mais querem que assumam, e brincam, e muitos até tentam falsificar de alguma forma. Como pode isto acontecer na Igreja do Senhor Jesus Cristo em uma ocasião tão séria e solene? Quando alguém então é chamado, escolhido e separado para conduzir a Igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, há muita hipocrisia por aí. E nós devemos ter cuidado com isto. Mas pensemos sobretudo em nós.
fujamos da hipocrisia. Meus irmãos, sabe o que o hipócrita ele faz? Meus irmãos, o hipócrita, ele é alguém que verdadeiramente teme a homens e despreza a Deus. É isso, inclusive, que vai dizer o estudioso, ele vai dizer, o hipócrita despreza a Deus como se pensasse que Deus era como os ídolos dos pagãos, que têm olhos e não veem, e não podem discernir as dissimulações secretas de seu coração. Ou como se ele fosse como tolos e crianças, satisfeitos com palavras bonitas e pequenos brinquedos. Deus precisa odiar injúria como essa. Meus irmãos, nós podemos tentar falsificar externamente, fingir ser o que nós somos, mas Deus sabe quem nós somos. Nós podemos tentar fingir diante dos olhos dos homens, mas o Senhor sabe o que se passa no mais íntimo do nosso coração. As crianças podem ficar admiradas com belas palavras ou até com brinquedos, mas o Senhor, Ele não se encanta simplesmente por questões externas. Ele vê o que se passa no nosso coração. Viver, meus irmãos, em hipocrisia é ignorar a realidade que o Senhor Deus é soberano e que Ele contempla tudo. Viver, meus irmãos, em hipocrisia é imaginar que Deus não sabe quem realmente nós somos. Sabe um remédio, meus irmãos, para que nós tratemos a hipocrisia? Para que o nosso coração se encha do temor do Senhor? É que nós conheçamos mais o Senhor. A partir do momento que nós nos debruçarmos em conhecer mais quem Deus é, de que Deus é soberano, de que Deus ele é onisciente, de que Ele sabe de absolutamente tudo, isto nos conduzirá a verdadeiramente temer este Deus a quem nós servimos. Por essa razão, meus irmãos, nós deveríamos ser aqueles que se empenharão de todos os modos, sinceramente, numa busca incansável em aprender mais sobre quem Deus é, a fim de que isto revele quem nós somos e também para que isto nos conduza a vivermos no temor dEle durante todos os dias da nossa vida. Para que nós não lancemos no lixo a nossa profissão de fé, que um dia nós fizemos publicamente diante do povo de Deus, no culto solene, em nome do Senhor. Nós devemos então conhecer mais ao Senhor, e como nós conhecemos mais o Senhor? Meus irmãos, nós conhecemos mais o nosso Senhor quando nós nos debruçamos na Sua palavra. A palavra do Senhor é que nos fará conhecê-lo mais. Ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra, cantar a palavra, tentar fazer com que esta palavra ela verdadeiramente encontre guarida no nosso coração. E então, quando ela encontra a verdadeira guarida no nosso coração, meus irmãos, é que ela se espalhará para os nossos membros. E nós seremos então pessoas que vivem o que dizem, ainda que muitas vezes falhem. Viveremos o que falamos. Nós daremos frutos. Nós daremos frutos. A nação de Israel naqueles dias, Jerusalém e tantos outros eram alvo da ira do Senhor, porque eram como videira infrutífera. Jeremias, capítulo 8, trata sobre isto e usa essa linguagem de videiras que não dão frutos. Isaías, capítulo 5, vai tratar também sobre o povo de Israel, como aqueles que eram como árvores infrutíferas. Meus irmãos, tempo depois, sobre Jerusalém, veio o juízo do Senhor através de Roma. O Senhor puniu eles.
O Senhor então puniu a maldição que Cristo revela ali, lançando sobre aquela figueira, aponta para o juízo do Senhor que virá sobre os hipócritas, sobre os falsos. Meus irmãos, o juízo do Senhor virá sobre todos aqueles que fingem conhecer o Senhor, mas que verdadeiramente não o conhecem. Devemos, meus irmãos, ter cuidado com isto. A palavra do nosso Senhor, meus irmãos, nos diz, em Lucas capítulo 13, do verso 4 ao verso 9, o seguinte. Lucas capítulo 13, do verso 4 até o verso 9. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Verso 6, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ainda na Escritura, no Evangelho de Mateus, meus irmãos, Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, a palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cristo diz, nunca os conheci. Fizeram tantas coisas em nome de Cristo, Cristo diz, nunca os conheci. Nunca os amei. Vocês nunca foram objeto da obra redentora. Vocês são hipócritas, vocês são falsos, vocês não são meus. O que virá sobre tais pessoas, meus irmãos, é juízo. O que virá sobre o hipócrita é juízo. Nós devemos, meus irmãos, não ser como folhas simplesmente, como a árvore cheia de folhas. Nós devemos ser aqueles que darão frutos. E bons frutos para a glória do Senhor. O Senhor, Ele não pune aquela árvore porque deu poucos frutos. Ou quase nenhum fruto. É porque não deu um fruto sequer. Este é o ponto. Nós somos chamados a frutificar na obra do Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, a no temor do Senhor revelar que nós pertencemos a Ele e que há realmente frutos dessa nossa devoção a Deus.
Como no salmo que nós cantamos, meus irmãos, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como planta que dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós fomos chamados, meus irmãos, pelo Senhor para darmos frutos e para fazermos as boas obras do Senhor, sem hipocrisia, mas no temor do Senhor. Para que não escutemos o que escutarão os ímpios que não foram conhecidos pelo Senhor. Como o próprio salmista vai dizer, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não prevalecerão de pé. Não permanecerão de pé no dia do juízo. Os ímpios não permanecerão. Os hipócritas não permanecerão de pé. O Senhor Deus, Santíssimo e Justíssimo, os condenará. Por essa razão, meus irmãos, diante da realidade de que o Senhor, Ele odeia a hipocrisia, fujamos da hipocrisia e vivamos para o nosso Senhor, frutificando a 30, a 60, a 100, dando muitos frutos na obra do Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, servindo ao nosso Deus. E se você é um hipócrita hoje, o Senhor te chama, através da sua palavra, a se arrepender deste seu pecado e a procurar viver para o Senhor de modo digno do seu Evangelho. E se você é um hipócrita, não um hipócrita redimido, mas um hipócrita que não conhece a Cristo, saiba que Cristo pode redimir o hipócrita. Que Cristo, Ele pode salvar aquele que aparenta ser algo que não é. O que você deve fazer é se despir dessa sua capa de santidade, de autojustiça e se voltar para o Senhor, arrependido do seu pecado e tendo Cristo como objeto da sua fé. Ele salva o hipócrita. Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos de modo digno do seu Evangelho. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos, ó Deus, da hipocrisia. Livra-nos, ó Deus, da falsidade. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que caminhamos de um modo que parece que somos santos e que conhecemos a Ti, quando na verdade estamos distantes de Ti. Ó Deus, perdoa-nos por todas as vezes que nós agimos assim, Senhor. Ó Deus, santifica-nos, Pai, e molda o nosso coração, de modo que a profissão dos nossos lábios esteja de acordo, Senhor, com aquilo que nós vivemos. E dá-nos graça, Senhor, para vivermos assim, Senhor. Porque com a força do nosso próprio braço nós sabemos que nós falharemos. Mas com o auxílio da Tua palavra, com o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, nós viveremos de um modo que seja agradável a Ti.
Habilita-nos, ó Deus, ao serviço ao Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém.